Sejam muito bem-vindos a mais uma live Papo de Assessor. Essa live que eu faço aqui nas minhas redes, que eu convido os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais para compartilhar com vocês as histórias deles. Como eles se tornaram assessores de influenciadores, como eles começaram, como conseguiram o primeiro influenciador assessorado, como conseguiram fechar o primeiro publi, como foi, como vivem e onde habitam os assessores de influenciadores digitais. Sejam bem-vindos, gente, vamos entrando aí. Já a gente vai começar a conversar com a Ana Soares. A Ana é minha aluna do Profissão Assessor e ela vai compartilhar com vocês como foi que ela começou a assessorar influenciadores, como foi a trajetória dela, como tudo começou com ela, começou pra ela aqui nesse mundo, como foi conquistar a liberdade aí nos bastidores dos influenciadores, tá? Por que eu faço esse tipo de live? Para que vocês comecem a entender o mercado dos bastidores dos influenciadores, comecem a entender como funciona, né, o trabalho da assessora de influenciadores, para vocês entenderem se é para vocês conhecerem um pouco mais do mercado, para vocês avaliarem se vão querer começar, se não vão. Hoje é dia de conversar com a Ana, que se tornou assessora de influenciadores digitais, já trabalhou com grandes marcas do universo da beleza e vários outros mercados também, já fechou aí mais de R$200 mil em publis e tá, né, nesse universo há pouco tempo, mas já com muito resultado. Mas eu vou convidar a Ana para entrar aqui na nossa live, porque ela vai explicar para vocês muito melhor do que eu como foi que tudo isso começou e como que ela tá fazendo tudo isso continuar acontecendo agora, neste momento, tá? Bem-vinda, Ana! Muito obrigada! Primeiro, eu que agradeço, né? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por estar aqui compartilhando a tua história com os colegas. É sempre muito bom ouvir histórias das pessoas, entender como acontece, como que as coisas fluíram, né? Ter novas referências, ver com outros olhos, né? Por outros caminhos, como que isso também é possível. Então, tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente a começar, a continuar, a persistir. Vai ser muito legal conhecer a tua história. Obrigada mesmo. Ai, eu que agradeço. Eu tô muito animada de estar aqui. Era um foco, assim, meu. Quando eu comecei a te acompanhar, eu falava, um dia eu vou estar lá, na live, com a Maria contando a minha história. Então, eu tô realmente muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei muito empolgada quando eu recebi o convite. Que legal, Ana. Fico muito feliz mesmo, porque o objetivo dessa live é justamente esse, assim, né? A gente assistir, se inspirar, se motivar, se sentir ainda mais, com mais gás para continuar, ou para começar do absoluto zero, né? Como a maioria das pessoas começam total do zero. Então, talvez algumas dessas lives tenham te dado esse gostinho aí, e agora tu vai dar esse gostinho para outras pessoas. Tomara. Muito massa. Tenho certeza. Ana, vamos lá. Eu vou ficar. Olha aqui pro lado que eu tenho só uns pontos para não esquecer aqui de te perguntar nada, tá? Eu dou uma espiadinha aqui. Mas eu queria começar te perguntando a tua idade e da onde que tu é. Eu tenho 31 e eu tô em São Paulo. Quando eu conheci o Profissão Assessor, eu estava em Guarulhos, mas já era um plano, não vim por conta da profissão. Acho que é importante falar, não vim por conta da profissão, mas hoje eu tô em São Paulo. Legal, muito show. E Ana, tu fez faculdade? Fiz, eu sou jornalista. Jornalista, então jornalista. Da área da comunicação aí, Sim. A comunicação sempre foi a tua praia. Sim, trabalhei com marketing muitos anos, então eu não caí de paraquedas aqui, assim, eu já estava de olho no mercado. Muito legal. Então me conta mais ou menos não, né? Me conta com detalhes, que eu gosto de detalhes. Tá. Me conta com detalhes. Tem tempo? Tenho muito tempo. Então, Todo o tempo que for preciso, não tem problema nenhum. Mas me conta com detalhes como foi a tua trajetória profissional mesmo. Antes de tu conhecer a assessoria, daí quais foram os teus primeiros contatos, quando que eu entro na tua história, mas daí eu vou te interromper e vou te perguntando, tá? Perfeito. Bom, então vamos lá. Eu me formei em jornalismo, né? E eu tinha aquele sonho, assim, de Diabo Veste Prada. Eu queria trabalhar com uma revista de moda em Nova York. Esse sempre tinha sido meu foco. Uau. E aí, eu estava estudando jornalismo, eu morava em Guarulhos. Eu sou de São Paulo, mas eu morei em Guarulhos mais de quase 20 anos da minha vida. Então, eu estudei em Guarulhos, morava lá também com a minha família. E aí, eu pensei, bom, já que eu não tenho, nesse momento, a oportunidade de trabalhar na área da moda, eu vou criar a oportunidade para mim. E aí, eu criei um blog. E comecei, isso foi em 2000 e
nossa, 2013, talvez Que 2012. legal. Há muito tempo. Então, eu criei um blog e eu comecei a escrever sobre isso, sobre moda, sobre a minha visão de moda. Eu era uma pessoa extremamente consumista, eu gastava todo o meu dinheirinho de estagiária ali, enfim, comprando C&A, Renner, o que passava na minha frente eu estava comprando. Então, eu comecei a analisar esse comportamento e comecei a falar sobre isso. E aí, eu comecei a encontrar uma comunidade de pessoas que também tinham, né, esse mesmo problema. E aí, eu comecei uma carreira como influenciadora. Então, eu caí aqui porque eu construí 10 anos, né? Eu trabalhei quase 10 anos como influenciadora. Então, eu produzia conteúdo de moda, inicialmente no blog, lá no Blogspot. Depois eu fui para YouTube, Instagram, TikTok, fui migrando, né, para outras redes sociais. E aí, eu gostava muito do que eu fazia. Eu conheci pessoas incríveis nesse meu tempo. Eu trabalhava com isso e eu tinha outro trabalho. Então, eu trabalhei em agência de marketing. A minha família tem uma empresa de cosméticos. Então, eu estava no marketing lá deles também dando uma força. Eu pegava freela. E eu não sei falar não para trabalho. Então, eu saía pegando tudo que me aparecia. E seguia trabalhando ali no blog. Isso foi muito legal, porque me deu a oportunidade de trabalhar com marcas, as mesmas marcas que eu estava gastando, torrando meu dinheiro lá atrás, eu consegui trabalhar depois. Então, trabalhei com C&A, trabalhei com Malve, trabalhei com Salon Online, Natura, enfim. E aí chegou um momento da minha vida que as coisas meio que viraram assim de cabeça para baixo. Eu comecei a perceber que eu não tinha orgulho do que eu fazia. Eu não era a pessoa que mostrava, o que você faz? Eu trabalho com marketing. E é isso, eu não era a pessoa que mostrava ali, que nem a minha avó e meu avô, que eram os meus maiores, assim, saíam falando para todo mundo, que eu era blogueira da família. E eles tinham muito orgulho e eu não tinha esse orgulho. Então eu entendi que eu estava fazendo aquilo porque era cômodo, porque era o que eu sabia fazer, eu vim fazendo, né, por muito tempo, até que deixou de ser prazeroso. E aí resolvi parar e eu morava no interior, eu estava também num relacionamento de muito tempo, que também se encerrou. Então, foram vários ciclos que se encerraram ao mesmo tempo. E aí eu vim embora para Guarulhos. E por eu ter trabalhado tanto tempo nessa área, as minhas melhores amigas são dessa área também, são influenciadoras. Então, eu meio que saí daquela área, mas eu ainda tinha um pezinho. Então, eu estava sempre ali com elas e eu fiquei muito nessa do que eu vou fazer da minha vida agora, né? Para onde eu vou, né? Que caminho que eu sigo. E aí, comecei a estudar moda, fui fazer produção de moda, fui focar nisso, porque eu achei que era isso. Eu ainda estava aqui com a ideia do Diabo Veste Prada na minha cabeça. E fui que fui. E aí chegou um belo dia que eu estava na praia com a Cami, que é uma das minhas melhores amigas, que tá aqui me mandando mensagem já falando que tá assistindo. E a Cami é influenciadora. E ela recebeu, a gente estava tomando sol e ela recebeu uma mensagem do Mercado Livre querendo orçar com ela um job para o Pinterest. Ela tem um número muito grande no Pinterest. E aquilo meio que pegou ela desprevenida. Ela falou, amiga, me ajuda aqui. O que eu faço? Quanto que eu cobro? Para onde eu vou? E aí eu dei uma lida no escopo, fiz umas contas lá. Falei, vamos mandar isso, é isso. E ela fechou esse job. Então foi ela que meio que plantou assim a sementinha, sabe? Ela falou, se você fosse minha assessora, porque ela já teve uma assessora antes, então ela já sabia disso. Claro. E se você fosse minha assessora? E aí, assim, o algoritmo é um negócio que é mágico. A gente falou sobre isso, apareceu Maria lá no meu explorar em algum momento. Isso era que ano, Ana? Isso foi dezembro para janeiro, de 22 para 23. Tá, legal. E aí, de janeiro para frente, eu consumi o teu conteúdo, assim, de um jeito que... Conteúdo gratuito, porque naquele momento, a minha vida estava tão complicada, sabe? Eu tava tentando me reestruturar desse término, eu tinha acabado de perder meu avô, eu tava tentando me levantar numa cidade onde eu não tava confortável. Então, muitas coisas vinham acontecendo. Quando eu fiz um ano de assessoria, inclusive, eu até falei lá na comunidade que quando eu conheci o Profissão Assessor, eu tava me curando de 2 lutos diferentes. E foi o que me ajudou, assim, porque eu precisava focar em alguma coisa, aí eu foquei na minha carreira. Então, eu tava muito... Eu precisava, sabe? Eu precisava disso. O Profissão Assessor chegou no momento em que eu precisava sair do buraco que eu tava. Então, isso foi ali no início de 2022.
E eu não tinha dinheiro para pagar ainda o profissão assessor, porque, né, eu tava ali na corda bamba. Então eu consumi o teu conteúdo gratuito de um jeito, assim, que eu acordava ouvindo podcast, eu estudava, eu lia, aí foi podcast, foi YouTube, todos os posts do Instagram, todas as lives, acho que eu assisti. Eu realmente consumi muito o teu conteúdo, o que tinha de gratuito ali naquele momento. E aí, eu só fui realmente entrar na turma do Profissão Assessor em dezembro de 2023. Então, eu fiquei quase um ano aí. E aí, e nisso, com a Cami ali, né, ela falou, não, você vai me assessorar, você tem que ser minha assessora. Eu falei, bom, vai ser um laboratório isso daqui. A gente vai... tudo que uma louca precisa é outra que topa o negócio. Então, confia em mim, confio. Eu falei, então vamos. E aí, só que assim, eu acho que também é meio injusto eu falar que esse universo me pegou de surpresa. Porque não pegou, eu sabia como é que funcionava, né? Eu vinha trabalhando nisso, eu tinha contatos, então eu tinha ideia do que era escopo, do que era briefing, do que era projeto, eu já tinha essas noções básicas, assim. O que me facilitou, né? Não acho que talvez tenha sido diferencial, mas isso realmente me facilitou. Então eu consegui primeiro me estruturar sem precisar entrar no profissão assessor. E aí o que aconteceu foi que eu fiz a Cami me apresentou a Gica, que me apresentou a Fabi, que me apresentou, e uma foi puxando a outra. Eu nunca precisei entrar em contato com uma influenciadora para poder entrar no meu casting, porque o meu trabalho ia se destacando e elas iam me indicando. Até que chegou uma hora que eu falei: chega, pelo amor de Deus, vocês não me indiquem para mais ninguém, porque não cabe, eu não tenho braço mais para atender isso. E eu acho que eu tenho essa coisa, né, de não falar não para trabalho, então vinha chegando, eu não sabia falar que eu não conseguia fazer. Então eu falava, para de me indicar, porque senão eu vou parar de atender vocês para eu pegar outras pessoas. Eu não quero, a gente tem um relacionamento muito bom. No meu casting só tem mulheres, então a gente fez uma comunidade muito gostosa, assim, sabe? Eu confio muito no trabalho delas. Então, e elas no meu. E para mim isso é o diferencial, assim. E aí, o que aconteceu foi que eu fiz um valor, fechei um valor em publis de janeiro, né? Que foi desde ali de que eu comecei a realmente botar a mão na massa. Até dezembro eu fechei um valor. E aí em dezembro eu entrei no profissão assessor e durante aquele mês eu estudei aquilo que nem... Nossa, eu falei esses dias até, acho que num plantão que eu tô reestudando, eu tô reassistindo todas as aulas. E aí eu... Enfim, né? Entrei no profissão assessor em dezembro. No primeiro semestre de 2024, eu superei todo o valor que eu fiz em 2023 inteiro. Então, porque era isso que eu pensava, eu já estava tendo bons resultados. Então eu pensei, poxa, se eu já estou tendo um resultado tão bom no gratuito, imagina o que eu vou conseguir fazer quando eu entrar para o profissão assessor para a comunidade, que era uma coisa que eu queria muito. Ter esse contato com outros assessores, eu acho também que é muito importante. Então, basicamente foi isso, assim. E aí a Bartoleb mesmo, a minha agência, ela nasceu em setembro de 2023, porque eu senti a necessidade, eu vi que estava dando certo, eu senti a necessidade de estruturar, deixar a coisa mais profissional, assim. Então, ter um domínio, ter um perfil por onde eu possa abordar as marcas que não seja o meu pessoal. E aí veio, e assim, e a gente fez um ano sábado. Sábado fez um ano de Bartoleb, então, e é o meu neném, assim, hoje eu tenho muito orgulho do meu trabalho, muito mesmo. Tenho muito orgulho de mostrar, o que você faz? É isso que eu faço, olha quem quer me assessorado, olha com quem eu trabalho, olha que job legal que a gente fechou. Eu realmente sou muito feliz, assim, eu consegui finalmente fazer uma coisa que eu tenho orgulho e eu vejo projetos incríveis saindo daqui, assim, então, estou muito ansiosa. Ana, tu falou muitas coisas legais. Eu anotei várias coisas aqui para ir puxando e te perguntando um pouco mais, tá? Primeiro, tu trabalhava como influenciadora, como criadora de conteúdo, né? E decidiu mudar para assessoria. Um dos motivos que tu trouxe, achei isso muito interessante, né? Por que eu puxei esse tópico para a gente falar um pouquinho mais sobre ele? Porque a gente sabe o boom que ser influenciador digital, ser criador de conteúdo e essa carreira influenciador tomou uma proporção enorme, todo mundo quer, todo mundo almeja, todo mundo sonha com isso. E olhar para uma pessoa que desiste, entre muitas aspas, né? Que escolhe um outro caminho e deixa esse ambiente onde todo mundo quer, que deixa de ser uma influenciadora e passa a trabalhar nos bastidores, ainda no mundo da influência, mas escolhe esse outro caminho, que é a assessoria,
me parece muito curioso, né? Para mim, que tá aqui, para mim, que tô aqui dentro, me parece um caminho, tipo, maravilhoso, né? Aquela coisa. Sim. É óbvio que você deveria fazer isso, mas né, para outras pessoas não é bem assim. A gente sabe que é muito mais desconhecido esse nosso mundo aqui do que o que está na frente das câmeras. Então, eu queria entender um pouco mais desse motivo, assim, que te fez escolher. Além desse desejo por ter mais orgulho pelo trabalho, que eu acho isso muito legal, né? A gente vai chegando numa fase que é muito importante mesmo. Mas o que mais te trouxe? Perdão, te trouxe pro lado de cá? Na verdade, eu acho que entrar na assessoria foi uma consequência. A ação mesmo foi fugir de ser influenciadora. Para mim, a questão é... Porque hoje você ser influenciador, o que te valida são os seus números. Né? Claro, você faz um bom trabalho, né? As marcas reconhecem isso, mas no final das contas, são os números. E aí, isso me gerava uma ansiedade muito grande. Eu faço terapia, nossa, sei lá há quanto tempo, e eu tratava muito isso com minha psicóloga para entender se fazia sentido. E a entrega de números, sabe? De curtidas, sabe? Enfim, né? As métricas, isso era uma coisa que pesava muito para mim, muito. Então, às vezes eu desenvolvi um trabalho super legal e aquilo não engajava tanto quanto eu achei que engajaria. Então, começou a me dar uma ansiedade muito grande. E aí eu comecei a desistir. Eu tinha ideias que hoje eu penso, nossa, seria muito legal. E eu não executava porque eu tinha medo de como isso ia, né, performar. Então, assim, eu fui me distanciando disso porque estava me fazendo mal, porque eu não estava mais confortável naquele lugar. Hoje eu entendo que não performar bem o conteúdo de uma influenciadora, eu entendo que faz parte, que quando é uma publicidade a gente sabe que não engaja tão bem quanto um conteúdo. Então, hoje eu vejo isso de forma diferente. Mas quando era comigo, era um problema muito grande. Então, e eu senti também, teve uma outra coisa, eu sentia também que eu só trabalhava pelo algoritmo. Então, eu não produzia o conteúdo que eu achava bom, que eu achava bonito. Eu fazia aquilo porque era trend, porque era o que o algoritmo queria ver, porque tinha outras pessoas ali também disputando a atenção e elas estavam fazendo aquilo e eu precisava fazer. E aí aquilo não estava me fazendo bem mais. Eu já não era mais feliz naquele lugar. Então, eu encontrei, mas eu gosto o problema é esse. Eu gosto do marketing de influência. Eu sempre gostei muito desse universo. Então, eu precisei encontrar um outro lugar que continuasse ali dentro, mas que não fosse necessariamente criando conteúdo. E aí, Perfeito. a assessoria caiu como uma luva, assim. Perfeito. E financeiramente falando, Ana, me pergunto, porque também tem um pouco dessa imaginação, né, a população acha muito, assim, né, que é muito glamouroso e, consequentemente, ganha-se muito dinheiro sendo influenciador. Tá. Como que tu sente que isso mudou na tua vida, assim? Na época, eu não tinha noção de assessoria. Então, eu também não sabia me vender. Eu trabalhava com o que caía, com as marcas que vinham atrás. E ainda bem que eu tive contratos muito legais. Mas não era um trabalho que me sustentava. Até porque eu tinha outras, né? Eu fazia outras coisas. Não era um trabalho que me sustentava. Hoje, com a assessoria, é claro, tem meses assim que são excelentes e tem meses que a gente já vai dar uma patinada. Mas eu consigo ter uma estrutura muito melhor. E consigo ter uma noção também, né, do que vai vir de planejamento, coisas que eu não tinha. Então, na época, eu trabalhava com o que aparecia. Ah, a C&A tá interessado. Ok, que bom que você, mas eu não fui atrás da C&A, foi a C&A que veio atrás de mim. Eu não sabia como é que montava um projeto, eu não tinha essas noções, assim. Talvez, se eu tivesse um assessor na época, ou se eu tivesse as noções que eu tenho hoje, teria sido diferente, eu não sei. Talvez eu teria ficado, eu ainda trabalharia como influenciadora. Mas não foi o caso, assim. E eu não me arrependo de forma alguma de ter feito essa transição. Eu sou muito mais feliz na minha vida hoje. É bizarro, assim. Legal. Fico feliz, fico muito feliz. Ana, e daí tu também falou, voltando na tua história um pouquinho, que a tua amiga, que era influenciadora, pediu ajuda. Ai, como é que eu respondo, né, esse e-mail aqui de orçamento e tal. Isso é tão comum, tão recorrente, até para perguntar aí pro pessoal que está nos assistindo, se alguém já passou por isso. Se alguém já passou por isso, fala eu, que é algum influenciador pediu ajuda. Tem um criador de conteúdo, um primo, um tio, um avô, um papagaio, alguém precisando de ajuda, né? Eu acho isso bem interessante, assim, de
de trazer para eles. Por quê? Justamente porque os influenciadores precisam de ajuda, Uhum. né? Então, até tu, né, Ana, estava compartilhando que na época tu não tinha uma assessoria, então tu não sabia como fazer. Então, Tem e aí, noção. se tivesse, né? Então, algum influenciador já pediu ajuda para vocês? Ó, um monte de gente, é impressionante, assim, a galera precisa muito dessa ajuda. E tu, Ana, lógico que tu tinha experiência, tem toda a tua bagagem dentro do marketing e como influenciadora ali, mas tu ajudou como pôde, né, naquele cenário. E a maioria das vezes a gente não tem a resposta exata. Naquele momento que a gente não é assessor ainda, que a gente está começando, a gente não tem a resposta exata para dar para o influenciador, né? Mas a gente pode ajudar. E aí, como é que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Tu pegou ali e falou, na real, vou tentar ajudar. E daí abriu essa portinha, né? E É, tu enviou o que veio na mente. Tá bom, eu não sabe, também. lembro, eu não lembro nem assim, quais, eu não lembro nem de valores, eu não lembro nem o que foi. Eu Uhum. sei que foi um escopo muito. E eu lembro de eu falar o valor e ela falou assim, amiga, eu acho pouco. Eu acho muito, aliás, amiga, eu acho muito. Isso é uma coisa que eu percebo muito, porque eu também tinha essa sensação. Às vezes eu cobrava alguma coisa e a marca me fazia uma contraproposta, nossa, que era, sei lá, abaixava 60% do valor. E eu topava, porque eu achava que. Então, quando eu falei o valor para ela, ela falou, nossa, não é muita coisa, eles não vão fechar. Eu falei, amiga, vamos. Eu não sei falar como eu cheguei nesse preço também, não Sim. lembro quanto foi, não lembro de nada. Mas a gente fez lá a conta, chutou, e era um negócio para Pinterest, que é uma rede que a gente não trabalha tanto, né? Eu acho que foi a única ação de Pinterest que eu trabalhei na vida, assim. E isso ainda, né, bem no comecinho. Mas eu a gente não tinha, né? Não tinha essa noção. E até hoje, é engraçado. Semana passada, acho que foi. Uma das minhas melhores amigas também trabalha como influenciadora, ela não tá no meu cast, mas ela trabalha como influenciadora. E aí a Nath tá mandando mensagem aqui também. A Nath também é outra amiga que também não. A Nath tá no meu casting não tão ativa quanto a Cami, a gente faz alguns trabalhos juntas, mas também sempre pede um socorro e a gente ajuda. Mas eu tive uma amiga na semana passada que ela trabalha com marketing, ela tá dentro de uma agência, e ela também trabalha como influenciadora. E ela mesma não sabia muito bem o que fazer. E me mandou mensagem para ver se a gente conseguia chegar num valor ali, se eu conseguia ajudar. Mas ela também, ela que está dentro também não tem uma noção. Então eu acho que como a gente acaba fazendo mais orçamento, né, fechando mais trabalho, entendendo, né, se fecha muito rápido, se fecha muito fácil, você consegue ter um termômetro. Total. Então faz total diferença. Nossa, total. Muito legal. Ó, teve a Raíssa mandou. Rai Santana mandou aqui uma pergunta pra gente nas perguntas. E ela falou o seguinte: em que momento de fato você percebeu que o profissão assessor, que o curso, né, gente? Deixa eu dar um contexto para vocês, tá? Para ninguém ficar confuso aqui. Eu, Maria, tenho uma formação para assessores de influenciadores digitais. Lá a gente tem uma comunidade onde todos os alunos se conectam, tem plataforma de aulas, tem encontros ao vivo toda semana comigo, que é o plantão que a Ana falou. Esse é o meu ambiente pago, formação profissão assessor. Mas em que momento, de fato, você percebeu que o profissão assessor impulsionou a sua carreira? E daí, aumentando essa pergunta, que eu acho que é muito legal que a Rai trouxe, qual foi a diferença que tu sentiu? Então, a chance é que chegue no final do ano, vai ser muito mais do que isso, que o fim do ano é muito melhor que o começo do ano. Então vai chegar no fim do ano, você vai ter fechado 3 vezes mais publicidade que você fechou no passado. A chance é muito grande disso acontecer, né? Que agora vem Black Friday, vem Natal e tal. Nossa, sim, Final de ano é ótimo. Qual foi esse momento e o que tu sente que vai ter de diferente, assim, aos próximos tempos? Tá. A primeira vez que eu senti, eu falei, não, eu preciso fazer, eu preciso entrar no profissão assessora, eu preciso dar um jeito. Foi quando eu fiz o mini curso, né? Como eu disse, eu fiz 2 vezes o mini curso, porque eu preciso absorver tudo que eu puder disso daqui. E aí eu percebi, para mim foi muito a questão da abordagem. Abordagem com as marcas. Que é uma coisa que eu não tinha noção, como vender uma influenciador. Eu não sabia como é que fazer isso. Então, para mim, a questão da abordagem pegou muito. Eu falei, eu preciso aprender isso o máximo possível, assim. E é claro, a gente tem uma visão muito boa disso no mini curso, mas né, o ouro está no professor assessor. E que a gente que realmente, né, tem a questão das planilhas, a organização. Isso eu sou uma pessoa muito bagunceira, então a organização é uma coisa que me ajudou demais. Mas para mim o que foi decisivo foi a abordagem com marca. Saber vender o meu casting fez toda a diferença. Porque no começo eu trabalhei muito. Teve
um job, assim, que eu fui atrás, que é o maior case de sucesso da minha vida, com certeza sempre vai ser. Mas no começo eu trabalhei muito com demanda. Eu trabalhava com o que... no começo eu trabalhei muito com o que vinha. Eu atendia as marcas que chegavam das influenciadoras. Levou um tempo para eu conseguir fazer a prospecção e aí sim fechar através da prospecção. E eu entendi que o diferencial estava na abordagem, era a forma com que eu trabalhava com essas marcas, a forma com que eu entrava em contato com elas. Mas eu senti também, e foi por isso que eu criei a Bartoleb, porque eu senti que quando a abordagem veio através de uma agência, isso mudou, nossa, isso mudou o jogo, assim, completamente. Na hora em que eu entrava em contato lá, tem a Cami, arroba Bartoleb, a Gica, arroba Bartoleb, Luísa, arroba Bartoleb. Eu tenho as meninas, né? Ou então até mesmo aqui no Instagram, né? Entrar em contato com a marca pela agência, isso fez total diferença, total. Eles te olham de outra forma, assim, isso com certeza. Legal, muito bom. Perfeito. Então, beleza. Você começou, vamos voltar aqui para a tua história, né? Então, você começou a assessorar uma amiga, até aqui a Érica perguntou se precisa ter formação. A Ana tem formação em jornalismo, né? Não é nem marketing de formação, mas é da área da comunicação, isso traz uma bagagem, mas não precisa, tá, gente? Então, só respondendo de forma geral aqui a pergunta da Érica. Mas aí, beleza. Você... As primeiras publicidades que tu fechou, Ana, acho legal isso tu contar. Foram publicidades que chegaram para as influenciadoras e tu fez a negociação, certo? E aí, como é que foi que isso tudo desenrolou? Tirando a primeira não foi assim. Não sei se já quer que eu fale do que sucesso agora, se você quiser. Quero, não, vamos embora, vamos que é isso. A primeira foi, eu tenho um orgulho danado assim dessa ação, porque a gente teve essa questão com o Mercado Livre, mas foi só uma ajuda que eu estava dando para a Cami. E fechou. E aí, quando eu sentei com ela e falei, ok, amiga, agora, né, daqui pra frente, nós vamos começar, eu vou ser sua assessora, topa, então beleza. Falei, me lista quais marcas você tem vontade de trabalhar. E eu faço isso com todas as meninas que entram no meu cast, né? Me fala quais marcas você tem vontade. Tanto para eu poder abordar essas marcas, quanto para eu entender com quais marcas ela se familiariza mais, marcas que sejam similares com a Kelly. Eu consigo mapear o que faz sentido dentro daquela influenciadora. E aí a Cami me falou algumas marcas, mas a primeira que ela falou assim foi a Simple Organic. O meu sonho é trabalhar com a Simple Organic. Eu falei, bom, então tá bom. Então esse é meu desafio, é a gente trabalhar com a Simple Organic. E a gente fechou um contrato de 6 meses com eles. A primeira, sim, foi a primeira ação que eu fiz. Quando eu fechei, nem eu nem ela, assim, foi um negócio para as duas, ninguém acreditava. Eu fui atrás desse contato e não tinha contato com nenhum assessor, eu nunca tinha trabalhado com a Simple, então eu tava cegas, eu tava 100% no escuro. E aí comecei a procurar no LinkedIn, comecei atrás, falei, eu vou caçar o que eu puder. E aí descobri quem que era a pessoa e eu comecei os e-mails na tentativa e erro. Porque geralmente o e-mail é tipo fulana.sobrenome, arroba a marca. Fulana sobrenome, primeira letra, sobrenome. Tem um padrãozinho assim. E eu já tinha uma noção disso. Falei, bom, então vamos lá. Eu sei quem que é a pessoa, então eu vou que vou. E eu fui tentando, eu acho que eu errei umas 5 vezes o e-mail dessa menina. E aí, quando eu consegui, ela se interessou super pela influenciadora, assim, super se interessou pela Cami. A gente passou um valor, fizeram uma contraproposta, ok, vamos fechar. Aí, quando chegou o contrato, era um contrato de 3 meses. A gente fez os 3 meses, renovaram para mais 3 meses. Então, a gente ficou 6 meses com a Simple. Foi o nosso primeiro contrato juntas. O primeiro contrato, assim, que teve meu nominho ali. E eu tenho um orgulho danado disso, porque eu acho que foi a validação que eu precisava. Porque no começo, você patina muito e parece que as coisas não estão dando certo. Né, é muito não que você recebe. Eu vejo muito isso na comunidade. O pessoal muito preocupado porque não conseguiu nada, porque não deu certo. Então, no começo você patina. Então, quando eu fechei com a Simple, eu falei, não, agora eu posso qualquer coisa. Agora eu vou atrás de quem eu quiser. E pra gente foi um orgulho danado. Foi um trabalho lindo que a gente fez, assim. A Cami ela entrega um trabalho muito bonito. Tenho muito orgulho de trabalhar com ela. Então, foi um trabalho que ficou muito bonito. É um case que a gente sempre coloca nos projetos. Fala, olha, foi tão legal esse trabalho que a gente fechou 6 meses de contrato. Então, para mim, eu acho que não importa, não foi, financeiramente, não foi um contrato super alto, foi um contrato bom, mas não foi um contrato super alto. Mas eu acho que eu posso fechar contratos altíssimos, assim, nunca vai superar a emoção que eu Eu costumo dizer que o primeiro publi a gente nunca esquece.
Ele pode ser um menor, o teu já foi super legal, né? Enfim, Não, muito, já eu nem foi super grande. Mas mesmo que ele seja assim, ó, um stories, ele vai ser guardado para sempre. Porque depois que o primeiro. É exatamente isso. Depois que o primeiro acontece, né? A gente vem com essa sensação de, opa, peraí. Então eu sei fazer, eu vou conseguir, vai dar certo. Então é o gás que a gente precisa para continuar, né? E Influenciador Ana, tem. A Cami é uma amiga minha que confiou muito no meu trabalho, mas poderia ter sido um influenciador que eu fui atrás, que eu não conhecia. Então, para ele tranquilamente. também, ele falou: Nossa, olha só, realmente o trabalho dela é muito bom, ela realmente conseguiu chegar onde eu queria. Então, é uma validação para os dois, isso. Pra gente foi, nossa, foi emocionante, foi lindo. Que demais, fico muito feliz. Ô, Ana, e aí, eu queria voltar para a parte que tu me conheceu. Tu falou que foi anúncio mesmo. Você estava rodando Foi, no Instagram, chegou é, um conteúdo, TikTok, apareceu, como é que foi? eu acho que foi no explorar mesmo, porque foi muito engraçado. A gente estava falando sobre o assunto, e aí apareceu você. E eu comecei, apareceu uma vez, falei, não, raspa pro. Aí apareceu de novo, Eu não falei, olha, desisto. Meu pessoal, é pra eu meu ir pessoal atrás. aqui é muito bom. Aí eu comecei a ver, eu comecei a assistir as coisas. E aí, na época, tanto eu não tinha dinheiro para poder investir, quanto não tinha a turma aberta. E aí eu falei, deixa eu procurar o que mais tem, que outros cursos eu vou achar de assessoria. E eu não achei. Não tem outros. E foi isso, não sei se tivesse outros, se eu teria ido por outro caminho, não sei falar. Mas aconteceu dessa forma. E aí, não, e quando eu vi que não tinha mais nenhum, eu falei, bom, então esse negócio vai ter que acontecer. Eu vou ter que fazer esse. Vou ter que confiar nessa menina aí. Eu vou ter, tava lá, 7 dias de garantia, falei, bora, vamos. A hora que liberou o limite no cartão e abriu, abriu as inscrições, eu falei, vou fazer isso daí. E Não, aí, e o nosso são 15 dias de garantia ainda, não é 7? 15 Profissão. dias. Esse não, mas eu nem precisei me atentar a isso, porque eu devorei o curso e eu não coloquei em prática logo de início, assim. Eu falei, deixa eu absorver tudo primeiro, apesar de eu já vinha trabalhando, eu comecei de janeiro para fevereiro, eu só comprei o curso em dezembro. Então eu vinha trabalhando, mas eu falei, deixa. Aí eu sentei, parei. Foi que nem essa última semana, eu avisei as meninas, falei, olha, essa semana eu estou estudando, e aí eu parei a semana e me dediquei a isso, porque senão eu não consigo fazer nada direito. Eu vou fazendo um monte de coisa, especialista em fazer tudo mal feito. Aí então falei, deixa eu parar e prestar atenção, e aí fui refazer. E aí foi isso, foi por anúncio, foi algoritmo. Foi a situação mais bizarra de algoritmo que eu já vi. Eu estava na praia, tomando uma cerveja, falando sobre assessoria, abri o Instagram e tava lá você. E Esses aí eu dias já. aconteceu uma coisa dessa assim comigo também, mas assim foi. A gente sempre fala, o telefone tá nos ouvindo, o telefone. Mas a gente fala brincando, né? Pelo menos eu falo brincando. Esses dias, mas aconteceu uma coisa assim, mas foi muito específica, sabe? Eu fiquei apavorada também. Não, é Não é possível que tá me ouvindo mesmo. bizarro. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o teu trabalho, comecei a ir atrás para ver, eu já acompanhava a Gabi Prado. Há muito, nossa, de férias com ex, assim, eu acompanhava ela há muito tempo. Então também é mais uma validação. Falar, pô, ela trabalhava com alguém que eu conheço, trabalhava com alguém que eu acompanho até hoje. A Tatá também, alguém que eu acompanhava. Então, isso me deu mais uma tranquilidade, porque eu vi que a tua carreira realmente é. Porque acho que tem muita gente vendendo muita coisa no Instagram. Então, realmente bate desconfiança. Mas aí eu fui atrás para ter certeza. Eu falei, deixa eu ver onde é que eu tô me enfiando, né? Pra Eu ver ia se te não é perguntar exatamente isso agora, Ana. Eu sei que é muito comum. A gente desconfia, óbvio, né? perigo. É que é triste, mas é que a verdade é que boa parte de quem tá na internet tá para falar asneira e tem muita gente que tá legal também, né? A internet dá voz para todo mundo. Então, o que que te fez confiar? Então, tu foi lá, falou, beleza, tem um conteúdo aqui, mas é normal que a gente desconfie. O que que te fez confiar? E falou assim, não, acho que eu vou por aqui mesmo. Foram, foram duas coisas. Foram ver que você assessorava as meninas que eu acompanhava já, que eu já acompanhava o trabalho, e o mini curso. Porque eu fiz muitos cursos de marketing nesse meu tempo no marketing. Então, e fiz muitos cursos gratuitos também. E às vezes nesses cursos gratuitos é mais do mesmo. A pessoa só fica ali te enrolando e falando tudo que você já sabe. Quando eu entrei no teu minicurso, tanto é que eu fiz 2 vezes o minicurso, que é para ter certeza que eu tinha absorvido. Porque realmente tem conteúdo. E então, na minha cabeça foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei, se
no gratuito eu tô tendo esse resultado baseado no que ela tá me ensinando, imagina o resultado que eu vou ter, né, no pago. E não deu outra, né? Realmente foi uma virada. Mas eu acho que foi o conteúdo que você entregou. E ficava também aquela dúvida, não vou mentir, ficava aquela dúvida de será que ela me entregou tudo aqui no mini curso? E aí quando eu comprar o Profissão Assessor vai ser tudo que eu já vi? Mas não é. Eu confiei na garantia, falei, bom, qualquer coisa eu reembolso, mas não é. E foi só sucesso, assim. Não me arrependo. Melhor coisa que o algoritmo fez, Maria. Que bom, muito legal. E Ana, legal, muito legal saber mesmo. Agora eu quero saber como tá a vida agora. Porque eu lembro, quando tu começou, tu falou tudo isso da assessoria e tal, mas eu lembro de tu me contar que tu trabalhava em outro lugar, né? Tu tinha eu não sei se era um freela grande ou um emprego, como é que era? Me conta. Quando eu comecei, na verdade, eu ainda meio que faço isso, na verdade. A minha família tem uma empresa de cosméticos para cabelos há muitos anos, assim, é uma empresa muito antiga. E eu dou uma força no marketing lá. Quando eu comecei no Profissão Assessor, eu estava 100%. Eu estava integral lá. E aí não tava também. Eu tava ali só para dar uma força. Não era o que eu queria, não era o que eu gostava. Então eu tava ali 100%. Eu tinha 2 freelas e que também me ocupavam muito do meu tempo. Eu ainda me dedicava, apesar de eu não trabalhar mais como influenciadora, eu ainda tenho um blog ativo. E o blog ainda me dá uma renda de AdSense. Até hoje, que está inativo, a AdSense ainda está lá rolando. Então, eu focava muito em Pinterest, nessa produção voltada para o blog, para o AdSense, pelo menos conseguir pagar alguma coisinha ali das minhas contas. Então, eu tinha outras demandas, né? Hoje, como eu estou, eu ainda dou uma força lá na empresa dos meus pais, mas não é mais do jeito que era, não é mais 100%, eu não consigo abraçar isso mais. Então, realmente, que são vários pratinhos que eu venho equilibrando. Mas eu acho que hoje eu posso falar assim que 90% do meu tempo, do meu expediente é focado na Bartoleb. 90% não, vou falar talvez um pouquinho menos, porque eu abracei alguns projetos de coisas que eu tinha vontade de fazer. E então eu vi que essa é a oportunidade de. Eu tenho 30 anos, eu sou nova, né? Então eu acho que se o momento de eu trabalhar bastante, de eu ter essas experiências e de eu abraçar bastante vários projetos, é agora. Então eu não vou fazer isso quando eu tiver lá meus 40, 50 anos. Então, eu fui abraçando vários projetos. Então, hoje, a Bartoleb toma a maior parte do meu tempo, a maior parte do meu expediente para a Bartoleb. Eu produzo um podcast, mas isso é um projeto, assim, que o podcast é do meu casting também, mas é um projeto que, como jornalista, eu queria muito estar ali à frente. Então, abracei isso por outros motivos. E ainda estou dando essa força, esse suporte. Mas a minha renda hoje, ela vem toda É claro, né? Pinga alguma coisa dos outros lados, mas assim, a maior parte da minha renda hoje vem da Bartoleb. É o que a minha agência é o que me sustenta e o que me fez realizar muitas coisas, muitos dos sonhos que eu tinha, assim. Quando eu vim embora do interior e eu fui para Guarulhos, os meus pais tinham um apartamento lá que estava vazio, porque imagina, eu morei muito tempo com essa pessoa, me separei, então vinha um monte de imóvel, 30 plantas, 2 gatos, não dava para ir para casa dos meus pais. Então a gente tinha esse apartamento, estava vazio, eu fui para lá. E eu tinha esse sonho de morar em São Paulo. Eu sempre tive. Eu morei no interior e eu surtei, porque hoje eu tô na Zona Sul, eu tô exatamente onde eu queria estar. E aí. Qual que é o e aqui, bairro que tu mora? eu moro perto da Praça da Árvore. Sim. Naquela paulistana fajuta. Eu tô entre a Vila Mariana e a Saúde hoje. Boa, 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 legal. Mas eu tô numa região que, nossa, eu adoro aqui. E eu tinha esse sonho de vir pra cá. Só que assim, você mora em São Paulo também. É caro, morar em São Paulo é caro. É um custo de vida que é difícil de manter. E eu não podia manter naquele momento. Então hoje é muito gostoso, assim, porque eu entro no meu apartamento, ele tá do jeitinho que eu sempre sonhei, sabe? Cada decoraçãozinha foi pensada. Eu criei, aqui é o meu santuário, assim. Eu sou completamente apaixonada por esse espaço. Então, e é muito legal eu entrar aqui, eu tenho essa sensação que tudo que eu conquistei foi graças ao meu trabalho como assessoria. Claro, se eu ainda estivesse nos outros projetos, talvez eu teria um estilo de vida ok, mas não era o que eu queria. Eu queria estar aqui onde eu estou nesse momento. Então, eu sou muito, muito grata, assim, porque o Profissão Assessor foi o que me fez construir a vida que eu queria. Eu não cheguei onde eu queria ainda, eu acho que tem muito mais coisa para conquistar.
eu tô com um projeto que vai ser muito desafiador, assim, mas eu vou começar a trabalhar com marketing de influência na Europa. Eu tenho, não sabemos como vai ser, mas eu tenho uma amiga que tem uma agência de marketing lá, então a gente decidiu fazer um projeto juntas só para ver, porque estamos com tempo também, então vamos ver se é isso. E então agora a gente vai começar a tentar, é um mercado completamente diferente daqui, mas eu quero tentar levar um pouquinho do que eu aprendi aqui para ela, para a gente tentar tocar esse projeto juntas. E sentir qual que é o mercado e ver, enfim, eu acho que as possibilidades elas são infinitas assim nessa área. E eu só fiz um ano de agência, sabe? É tudo muito recente. Todas as meninas do meu casting que eu sentei para conversar a primeira vez, eu falo, olha, não prometo nada. O que eu prometo é que eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma. Mas eu sou nova nessa área, comecei agora, enfim, conto toda a minha história. Eu acho que é tudo muito novo, mas eu fico muito, muito feliz e muito orgulhosa de ver todas as coisas que eu consegui conquistar graças a esse trabalho, assim. Então, eu realmente eu sou muito feliz hoje na minha vida, de forma geral, sabe? Eu acho que eu conquistei o que eu queria. Que legal, Ana. Muito, muito, muito legal. E eu ia te fazer uma pergunta que é sobre essa coisa de tu ter vários projetos, abraçar várias coisas diferentes, né? Eu acho isso muito interessante do pessoal ouvir, que é quando a gente fala que a assessoria traz liberdade, ele traz liberdade para você escolher, né? Então, hoje tu pôde escolher continuar dando um apoio para os teus pais na empresa deles, continuar abraçando um projeto de podcast que tu queira abraçar, continuar e escolher o caminho que você entende que é o melhor caminho para você, né? Então, acho que tu trouxe muitos exemplos de como usufruir da liberdade que a assessoria te trouxe, né? Porque eu ia te perguntar isso agora, se a assessoria te trouxe liberdade de vida. Muito, assim. Primeiro que eu moro em São Paulo e, né, locomoção aqui é muito complicado. Então, imagina, né? Eu tenho que sair da minha casa, pegar o metrô, ir até, sei lá, Faria Lima, Berrini, enfim, né? Que são centros empresariais daqui. Então, imagina, né? Eu tenho que fazer esse trajeto sempre. Isso te toma tempo, sabe? Te consome energia, várias coisas. Então, hoje eu consigo organizar. Eu tive uma fase da minha vida onde eu trabalhava muito à noite, eu virava à noite trabalhando. O que não foi saudável, mas eu podia fazer, o meu trabalho me permitia isso. E hoje eu também tento me organizar para não trabalhar demais, assim, no sentido porque às vezes eu queria trabalhar de sábado e domingo, eu sempre tive essa sensação de que se eu não estivesse trabalhando, não estava sendo produtiva. E eu consegui, eu acho que entender isso e reestruturar isso. Hoje eu pratico muita atividade física, porque, enfim, também é outra coisa que me ajudou muito a retomar o controle da minha vida. Então, amanhã, por exemplo, até as 9 da manhã eu vou nadar, eu vou estar nadando. Então, talvez se eu tivesse um trabalho que eu precisasse estar lá batendo ponto às 8, eu não ia conseguir fazer isso. Eu não ia conseguir, na hora do almoço, ir fazer o meu treino na academia tranquila. Eu sei que a gente falando assim, parecem coisas superficiais, mas é a minha rotina. Então, eu consegui encaixar uma rotina que para mim é saudável e que para mim funciona dentro de um trabalho que também é saudável, que também me faz bem. Hoje eu tento, de sexta-feira eu tento dar uma desacelerada, então eu me permito trabalhar na sexta-feira só até a hora do almoço. É claro, às vezes foge, tem alguma coisinha que tá. Essa sexta-feira mesmo chegou um contrato que eu precisava revisar, precisava entregar no mesmo dia, então eu fiquei até às 7 horas resolvendo isso. E ok. Mas eu posso fazer isso, meu trabalho me permite isso. Me permite, eu acompanho muito as influenciadoras em evento também. Eu gosto de ir, eu acho que é importante. Então, às vezes tem um evento no meio da tarde, eu posso poder, né? Eu posso me estruturar aqui para ir acompanhar elas. Eu posso largar isso daqui para ir almoçar com uma amiga. Eu consegui ter essa vida mais flexível. É claro, né? Tem os ônus e os bônus. Tem dia que eu vou precisar fazer um pouco mais, não tem como. Mas se eu tivesse um trabalho que eu precisasse bater ponto, como eu já tive muitas vezes, eu não ia conseguir ter essa rotina. Eu amo minha rotina, não abro mão disso mais. É muito doido, porque é só a rotina, mas a nossa rotina é que estabelece a nossa qualidade de vida, né? Exato. Se a gente consegue criar uma rotina que a gente se sinta mais feliz, mais confortável, porque perrengue todo mundo vai passar, dificuldade a gente vai ter,
Coisas vão sair do nosso controle? Vão, lógico que sim. Mas se eu tô dentro de um ambiente, de uma rotina, de um trabalho em que eu gosto e que eu consigo ter, né, mais qualidade de vida, a gente vai passar por esses percalços com mais facilidade, Muito. né? Com um pouco mais de leveza. Eu acho assim, nem a gente não gosta de trabalhar. Se a gente pudesse viver o trabalho não fosse necessário, ninguém trabalhava. A gente ia ter outros hobbies. Então a gente trabalha porque precisa. A verdade é essa. Eu preciso do dinheiro no final do mês na minha conta para pagar meu aluguel. Então, eu amo o meu trabalho. Mas a partir do momento que ele começar a me sufocar, talvez não seja ideal. Por exemplo, nesse momento eu já estou começando a pensar em ter alguém para me ajudar, porque eu não tenho mais braço para fazer sozinha. Então eu preciso também saber dosar isso e entender o que faz sentido para mim. Eu amo meu trabalho? Sim, eu amo meu trabalho, mas eu não posso deixar mais, como eu já deixei muitas vezes, ele passar por cima de mim. Tem que ser saudável, né? E assim, eu ainda fico lendo, porque na comunidade o pessoal compartilha muito a história, né? E até mesmo nos plantões. Então, eu ainda vejo que a minha vida ainda é muito mais fácil. Eu tenho 2 gatos, só é isso. Tem gente que tem, né, marido, casa para cuidar, enfim, uma série de coisas. Então, e também viu na assessoria como essa oportunidade de ficar mais perto da família, de tomar outras decisões. Eu não, eu vi como ter, né, a vida do jeitinho que eu gosto, assim. Eu gosto de ter controle sobre as coisas, então hoje eu consigo. Minha rotina é fechadinha, regradinha, e eu sou muito feliz nela, eu gosto muito dela, assim. E é isso, o trabalho não ia me permitir fazer tudo que eu faço. E que bom que eu achei esse caminho. Que legal. Ana, acho que tu também já respondeu essa minha última, a gente está se encaminhando para o fim e quase última pergunta, que é o que que hoje tu pode fazer que antes tu não conseguia? Tu acabou de exemplificar várias coisas, mas tem alguma coisa que te lembra assim, tipo, antes eu não podia, antes eu não rolava, estava longe da minha realidade, tal situação, tal coisa, e que hoje, caraca, né? Agora eu consigo. Financeiramente falando, Financeiramente, em termos de liberdade, né? Acho que o que vier assim na tua mente que tu lembre é legal para compartilhar. eu acho que o maior impacto para mim é financeiro. Então, Porque natação, corrida, academia, tudo. Eu não conseguia fazer nada, agora eu consigo fazer tudo. eu faço tudo, bicicleta também, eu faço. O que aparecer, eu faço. Eu sou atleta de vários esportes, nenhum é bem feito, mas eu amo fazer e tô lá fazendo. Eu acho que eu sempre. Como eu fazia muito freela, então a questão da liberdade, né, do tempo, para mim sempre foi flexível. O problema é que eu precisava de uma demanda muito grande de freelas para poder pagar as minhas contas. Então a flexibilidade ela acabava não existindo porque não tinha. O dia só tinha 24 horas, então não tinha muito como fazer isso. Para mim, o maior impacto foi sem dúvidas financeiro. A minha renda ali no mês, ela dava R$ 100 acima das minhas dívidas do mês. Então, eu tinha ali R$ 100 para fazer, né? Claro, eu morava com outra pessoa, então a gente conseguia dividir tudo, mas ainda assim, as minhas obrigações, elas eram sempre muito em cima. E aí não tinha mais espaço, não tinha mais onde eu colocar trabalho ali para poder ganhar mais. Então, quando caía, né, esses trabalhos como influenciadora, é o que me dava um alívio no mês. Mas como não era regra, então não tinha como. Hoje não. Hoje eu não só consigo sustentar minha casa sozinha, então eu moro, né, num lugar que eu gosto, num aluguel que não é o mais barato do mundo, porque São Paulo não é nenhum lugar, mas é barato. Então eu consigo, sabe, ter uma personal, eu pago a academia, eu pago as coisas que eu preciso, eu consigo sair para jantar, eu tô me estruturando agora para trocar de carro. Então, financeiramente, para mim, foi o maior impacto, sem dúvida, assim, sem dúvida nenhuma. Eu fechei contratos, né? Que me deram. A gente fecha os contratos pequenininhos, mas na hora que você fecha aquele contrato grande, você fala: Meu Deus do céu, e agora? Tô rica para sempre, vou jogar Não, dinheiro você para acha cima. Dá uma sensação, né? assim, se todo mês fosse que nem. Eu acho que foi março, que foi o meu maior mês até agora. Se todo mês fosse que nem março, imagina, já tinha comprado esse apartamento aqui. Mas não tem como, você tem que se programar para isso. Só mas mesmo assim, para mim tem que. Eu tenho uma vida que eu gosto, que não é uma vida barata,
e que hoje eu posso bancar. Para mim, a maior questão é isso. Não vou falar que eu tô rica, não vou falar que, não, nossa, a assessoria me deixou rica. Ainda não, ficarei, mas conseguiu me dar um conforto. Eu acho que é isso. Para mim, não é sobre eu ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Eu consegui fazer as coisas que eu gosto, sem eu ficar me preocupando se eu vou conseguir pagar a minha conta de luz naquele mês, assim. Para mim, essa foi, com toda certeza, a maior diferença. Isso Que legal, Ana. nada paga. Olha só que interessante. Deu para entender muito durante a tua conversa, mas com esse teu exemplo de agora, né, é muito doido isso, porque eu sempre falo que não adianta a gente ter flexibilidade de horário, liberdade de vida, se a gente não tem dinheiro. Se não tava todo mundo desempregado e a perna pra cima tava No final maravilhosa. das contas, Mas, é sobre dinheiro. Não vou ser hipócrita e falar que não. É sobre dinheiro. e também não adianta você ter dinheiro, que no teu caso era um dinheiro contado no fim do Uhum. mês, que, né, pagava as contas ali, mas também não adianta, mesmo se fosse um dinheirão, tipo assim, pô, ganho muito bem, mas não ter nenhuma flexibilidade, aí a gente também tá abrindo mão. Para algumas pessoas pode funcionar, para outras não, né? Estou trazendo aqui um ponto de vista que eu tô entendendo que tu concorda com o meu, né? Que eu acho que faz sentido pro pessoal que me acompanha também. Não faz sentido, cara. Se eu posso Tem ganhar que ter, 300 mil reais no mês, 100 mil reais no mês, mas eu não vou poder ver minha família nunca, eu não vou poder fazer o meu treino que eu amo fazer, não tem vou que se poder fazer olhar as viagens. A gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, que claro, né? É uma busca, é trabalho, é esforço, não é do dia para noite, não é, nossa, acordei hoje, fechei um publi de 100 mil. Não funciona assim, mas é possível. E é esse grande equilíbrio ali que a gente está tentando buscar, que alguns dias dá certo e outros dias a gente também tem que trabalhar um pouco a mais e tá tudo bem também. eu acho que é importante também entender que os contratos grandes, eles também não vão vir do nada, assim. No começo eram contratos menorzinhos que eu fechava. Eu lembro que o primeiro mês que eu trabalhei como assessora, eu tenho, né, a planilha de mês a mês, o que vem entrando. No primeiro mês que eu trabalhei como assessora, entrou na minha conta R$ 400. Ponto. É isso. E aí, com o tempo que as coisas Mas vão entrou R$ 400, né? Tava numa profissão nova. eu falei, Ó, caramba, olha isso aqui, sabe? Dá certo, vai funcionar, vou chegar em algum lugar. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo. E aí que vieram os contratos maiores. E é claro, trabalhar com pessoas que produzem um conteúdo que eu confie, pra mim fez toda a diferença. Assim, eu me sinto muito confortável em receber um escopo e falar, ok, esse escopo é 40 mil o valor. E fecha. A questão é essa, assim. Então, eu tenho muito orgulho das meninas com quem eu trabalho. Isso, pra mim, fez total diferença, assim. Mas né? a gente tem que É um saber caminho, se planejar, se tá? organizar ali e tal. Ana, então vamos fechar aqui o nosso papo, que a gente falou pra caramba, foi muito bom. Eu amei. Eu falava muito, eu amei. Imagina. Mas foi muito bom. Acho que eu consegui ter todos os meus tópicos aqui contemplados, mais do que ainda conseguimos nos aprofundar em alguns outros pontos. E claro, tu pode compartilhar o que tu quiser agora no final, fica super à vontade, mas eu queria que tu deixasse um conselho para quem, principalmente para quem quer começar, ou para quem está começando e ainda está meio no escuro, que a Ana de um ano atrás gostaria de ter ouvido, talvez. Compartilha com Nossa, a gente. só vai. Não adianta, assim, acho que não tem muito o que falar. Só vai, persiste, porque no começo vai parecer que não dá certo, vão acontecer coisas, você vai duvidar muito do teu trabalho. Tem meses, até hoje, tem meses que eu falo, nossa, acho que esse mês eu não fui muito bem, eu não estava muito presente. Eu acho que eu não prospectei tanto quanto eu podia. Então, se cobra menos e faz o trabalho. O trabalho tem que ser feito, a prospecção tem que ser feita, o teu relacionamento tem que ser feito. Basicamente, não tem muito assim o que falar. Eu gosto Só desse faz. conselho. Só faz, gente. Eu acho que é aquilo. Se tem que fazer, tem que fazer. Então bora. As coisas não vão cair do céu. E eu acho que esse conselho fala muito da tua história, né, Ana? Eu até anotei aqui um ponto, acabei não puxando ele, mas tu falou que o momento que tu começou na assessoria foi um momento super difícil da tua vida. Tu estava no momento de reconstrução, procurando coisas novas,
mas que emocionalmente, pelo que eu entendi, tava muito pesado, tava difícil, tava todo, né, tava uma grande situação assim na tua vida. E por muitos, né, podia ser o pior momento do mundo para começar um negócio. Poderia ser o pior contexto. E claro, cada um sabe do momento que está vivendo. Mas o que eu quero trazer é, faz e não espera o momento perfeito. Porque o negócio, muitas vezes a gente quer o cenário perfeito. Pô, o cenário perfeito é depois de uma separação de não sei quantos anos, morando numa cidade que tu não gosta, sei lá, longe de amiga, longe de pai, longe de mãe, longe daquilo. Ou até perto demais de mãe, de pai, sei lá, que você não queria, porque teve que voltar, às vezes teve até que voltar para casa de mãe e de pai. Sei porque, e será que é o melhor momento? Não vai ter momento perfeito. Claro que cada um tem que levar em consideração o seu contexto, mas o contexto de todo mundo não vai ser perfeito. Então, vai. O momento que eu tava, pra mim, era perfeito pra eu ficar chorando na minha cama. Eu tirei força, porque pra mim o meu trabalho sempre foi, eu sempre quis prosperar muito no meu trabalho. Então eu falei, bom, já que eu não dei certo aqui, sorte no azar no amor, sorte no jogo. Então, já que eu não dei certo aqui, então eu foquei no meu trabalho e as coisas aconteceram. Mas não era o momento perfeito. A minha cabeça tava péssima, eu tava muito mal, eu tava no fundo do poço. Então, se eu fosse esperar eu ficar bem, eu me recuperar, talvez isso teria demorado muito tempo, seria um luto que teria demorado muito mais tempo para passar. E ainda bem, assim, que bom que eu tive o meu trabalho, que bom que eu encontrei você, que bom que eu entrei no Profissão Assessor, porque isso foi o que me tirou de onde eu estava. Mas é exatamente isso, não dá para ficar esperando, gente. Não dá. Se tem vontade, só vai e faz. Boa, Ana, muito legal. Só quero fazer um parênteses aqui na história da Ana para falar para você, pra até compartilhar contigo também, Ana, mas com o pessoal que está nos assistindo, tem muitos depoimentos de alunos que estavam passando por fases difíceis e que encontraram a profissão e foram se reencontrando, e é tão legal de ver isso acontecer, mas eu também quero deixar uma mensagem para quem não está no momento bom. Se você não está no momento bom, também não fica se cobrando para sair do buraco. Preciso fazer, mas calma aí. Saúde em primeiro lugar, a sua saúde mental, a sua saúde física, a saúde da sua família, das pessoas que você ama. Você já está administrando isso? Está lidando? Se não pode começar agora, porque está realmente pesado demais, cuida da sua vida, da sua saúde mental e física. Mas se você estiver precisando de um empurrãozinho, saiba que a gente está aqui para te dar um empurrãozinho para começar e fazer acontecer. Só esperando para ninguém se sentir culpado. Ah, nossa, eu tô aqui no hospital querendo estudar. Esses tempos eu ouvi uma dessa. Ah, mas eu queria estudar, eu tava no hospital. Hospital não é lugar de estudar, querida. Não é lugar de estudar esse hospital. E daí eu já fico um pouco brava. O meu caso não era esse. Eu tava na minha casa segura, com saúde. Eu só tava passando por um momento difícil. Mas também não me endividei para entrar no Profissão Assessor. Acho que também isso é importante, porque vamos com calma. Não me endividei para entrar. Eu senti quando que era o momento. Eu fiz essa reserva, né? Os trabalhos foram entrando, o dinheiro foi entrando, as coisas foram acontecendo. Então eu reservei para que isso acontecesse. É isso. Imagina, não sujei meu nome para que isso acontecesse, pelo amor de Deus. Total, gente, é isso. Então tá. Então é isso, gente. Eu acho que é isso. E Ana, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada por ter compartilhado a tua história. Eu amei bater esse papo aqui contigo. Acredito que o pessoal tenha gostado muito também. Tá? Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente fiquei super animada quando me convidaram, porque te encontrar fez total diferença na minha vida, assim. Então, eu vou ser sempre muito grata. E tudo que você fizer, eu tô dentro. Eu já falei, esse novo projeto, tô dentro. Eu tô muito animada, eu sei que tu já tá super confirmada. Vai ser demais, Depois eu vou falar publicamente sobre esse novo projeto, mas eu vou falar mais pra frente, daí a gente já dá um spoiler aqui. Fica no segredo, mas vai rolar uma coisa muito legal. É só isso. É isso aí. Então tá, Ana. Um beijo, muito obrigada, gente. Boa noite, obrigada por terem ficado com a gente até aqui. E a gente vai se falando. Valeu, gente. Tchau, tchau.